Eu sou o pastor Javan, fui pastor aqui da comunidade de Encontro Vida durante 2 anos, mas eu tenho uma história aqui que começou em 2017. Então é uma história longa, uma história de amor. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Só porque para mim aqui, só para melhorar um pouquinho o retorno aqui para mim, por favor. Alguns dias atrás, aproximadamente 1 mês e meio atrás, eu vim a Belém e um dia corrido, vim ao hospital trazer a minha família aqui para consulta e tudo. Foi um dia muito cansativo. Nós saímos de Capanema, onde eu moro hoje. Nós viemos aqui, passamos o dia, almoçamos, fizemos algumas consultas e saímos daqui já de noite. E eu já vinha de uma rotina de muito cansaço. E lembro assim de dirigindo para Capanema, se você conhece essa região ali, a entrada de Capanema ela tem praticamente 2 entradas. Ela tem uma entrada ali da BR que você entra para uma outra, para uma PA, e aí ele tem um outro retornozinho que é uma entrada literalmente agora para a cidade de Capanema. E eu senti nesse dia um sentimento que você, uma sensação que você já tenha sentido em algum momento na sua vida. Quando eu dobrei no primeiro retorno para Capanema, já entrando na cidade, eu senti aquela sensação de estar chegando em casa. De sentimento gostoso de você estar chegando no seu lar. Na sua casa, você vai estar na sua cama, você vai estar perto de pessoas que fazem parte da sua história. E você só sente isso realmente em lugares que você pertence, lugares que você sabe que você faz parte da vida daquelas pessoas e que elas fazem parte da sua vida. E ainda é a mesma sensação que eu sinto quando eu subo essa escada. A mesma sensação quando eu subo essa rampa de acesso aqui contra o Vida, e quando eu entro, é a mesma sensação. Eu estou em casa. E eu não estou falando apenas dessa questão predial. Estou falando de pessoas. Quando eu olho para vocês, eu me sinto em casa. Até tem parentes aqui, tudo, né? Mas acima de tudo, porque eu sei que aqui eu sou amado e aqui eu posso amar também. Mas eu queria compartilhar essa história no início para vocês, para dizer que Deus tem me confortado também no lugar onde eu estou. E tem sido uma bênção para mim, para minha família. Fui muito bem acolhido ali. Em Capanema hoje, eu posso dizer, de fato, que também é meu lar. Que é um lugar onde as pessoas me amam também, já nesse pouco tempo, e nós aprendemos a amar algumas pessoas ali. Mas eu peço, já no início desse sermão, porque depois não vou tratar mais desse assunto, que vocês continuem a orar por nós, por nossa família. Eu sei que tem um grupo que está orando por nós aqui, por diversos motivos e um motivo especial. Eu peço que você continue a orar por nós, pela minha família, meu filho, minha filha, minha esposa e por nosso ministério. E obrigado mais uma vez, pastor Nilson, pelo convite e a comunidade por me acolher tão bem, como sempre fazem. Deus seja louvado, porque Deus plantou um lugar de amor aqui em Belém, contra o Vida. Queria então iniciar, já quero chorar, já vou parar aqui. A mensagem de hoje, pensa, vai ser a primeira vez que eu vou pregar depois que eu sair daqui. Então foi muito pensado, com muita oração, com muita reflexão, para falar alguma coisa que faça sentido. Enquanto o Vida está completando esse mês 14 anos. Dentro de um contexto espiritual, religioso, essa fase, 13, 14 anos, elas são fases especiais. E eu fiquei pensando, como que eu posso aplicar isso para a comunidade do Encontro Vida, para os meus irmãos, de forma que faça sentido, de forma que eles entendam da importância deles de forma comunitária, mas também de forma individual. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma meditação e um texto que já faz um tempo que eu me demoro a estudar, um livro que eu gosto bastante, inclusive. Mas antes disso, eu queria fazer um diagnóstico pequeno aqui. Na verdade, uma apresentação de um livro que eu achei muito interessante, que faz sentido mencionar nessa manhã vocês aqui. Mesmo que você não seja membro dessa igreja, dessa comunidade, mas faz sentido você como
um membro cristão de qualquer comunidade, adventista ou não. Queria pedir, então, só pedir para Lohan, você pode ligar as luzes do auditório, por gentileza? Depois já vamos ler os textos e tudo, eu quero ver vocês. Eu queria projetar aqui a vocês um resumo de um livro desse autor, o Tom Heine, que é autor de alguns livros muito interessantes. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida é desse autor, que tem o título Igreja Simples. Ele está traduzido para o português. Esse outro livro, até hoje que eu saiba, ainda não tem na língua portuguesa, só tem em língua inglesa, que uma tradução livre seria Autópsia de uma Igreja Morta. Poderia traduzir dessa forma. Ele visitou uma igreja que foi fundada no ano de 1975, aproximadamente, pouco antes. E logo na fundação dela, ela tinha aproximadamente, depois de, é claro, um tempo de trabalho, um tempo curto ainda, 750 membros. Era uma igreja forte, pujante. Veja que, em Encontro Vida, hoje nós temos aqui assentos, dependendo do programa que está acontecendo, entre 300 até 310, 320 lugares. Colocando cadeiras, dá para aumentar mais um pouquinho. Então, era uma igreja com mais do que o dobro da capacidade que nós temos aqui nesse auditório, de membros ativos. Então, era uma igreja muito forte. Só que ele visitou essa igreja no ano de 2003, e ela tinha apenas 83 membros, dos quais na sua maioria, eram pessoas idosas, e já mostrando um sinal da igreja em um declínio total. Então, ele escreveu esse livro baseado na história dessa visita. Ele é um consultor de igrejas, ele estuda esse fenômeno religioso das igrejas, e ele faz diagnósticos, né, de como está a igreja, se ela está forte, se ela está fraca, se ela tem uma propensão para crescer, o que deve fazer para crescer, desenvolver, assim por diante. Então, eu quero apresentar aqui o diagnóstico que ele fez. Ele falou o seguinte, que essa igreja ela ia morrer e fechar as portas em 5 anos. Em 5 anos. Depois dele avaliar a igreja, ele falou, olha, essa igreja não vai durar 5 anos. Melhor, vai durar apenas 5 anos. Só que ele errou. Ela fechou as portas, mas não durou 5 anos. Durou mais um pouco. Alguém se arrisca a dizer um tempo aí? Talvez alguém leu o livro também, né? Quantos anos acha que a igreja durou? Quantos? Um otimista, assim, quanto que vocês acham? Quantos anos, irmã? A senhora falou, só eu não entendi. 10 anos a senhora falou? Pode falar, irmã. 10 anos. Você acertou na mosca. Na mosca. E Laura? 10 anos. A igreja, em 10 anos, fechou as portas. Quais foram os motivos que levaram a igreja a fechar as portas? Quero apresentar a vocês. Ele, claro, de vários, ele escolheu os 11 principais, depois de ter estudado. Ele passou tempo ali estudando, falando com os irmãos e tudo. E ele apresentou o seguinte quadro. Primeiro ponto que levou a igreja a fechar a porta. A igreja recusou-se parecer com a comunidade. Ela não parecia nada com a comunidade. A comunidade havia mudado muitos anos a igreja e eles continuavam do mesmo jeitinho daquele de 1975. Então, a igreja perdeu o contato com a comunidade nesse sentido. O segundo ponto foi que a igreja não tinha um ministério focado na comunidade. Veja, são coisas diferentes. Então, os ministérios da igreja eram focados apenas para a parte interna da igreja, para atender a necessidade interna. Daí a importância, nós temos um ministério aqui da ASA funcionando. Parabéns, José, está voltando. Que Deus te abençoe. A essa importância de nós servirmos a comunidade. Um terceiro ponto que foi apresentado por ele foi que os membros se tornaram mais focados em memoriais, ou seja, naquele tempo era legal, naquele tempo era melhor, e aí pararam de pensar no agora e no futuro. Isso é um problema também. Quarto ponto, a percentagem do orçamento para a necessidade dos membros manteve-se aumentando, ou seja, as ofertas, tudo era focado para atender às necessidades da igreja, dos membros da igreja. Veja, não há problema nisso, mas quando eu faço isso e não atendo mais às necessidades externas, eu não uso esse recurso também para pregar o evangelho, para sair pregar, apenas para conforto pessoal da comunidade, também isso é um problema, e ele apresenta isso no livro. O quinto ponto, ele fala que não havia ênfase no evangelismo. A igreja não pregava mais o evangelho. Cultos bonitos, espetáculos, mas não comunicava mais o evangelho para as pessoas que não conheciam Jesus Cristo. Sexto ponto, os membros tinham mais e mais argumentos sobre o que eles queriam. Ou seja, todos os pensamentos e projetos eram para atender os desejos dos membros da comunidade, daqueles 83 membros que estavam ali. Sétimo, com poucas exceções, o pastorado
desculpa aqui que está cortadinho ali, foi perder espaço e diminuir o seu tempo de ministério. Nessa igreja, o pastorado não é igual na igreja adventista, é um pastor da igreja local, e a gente chama essas igrejas de igrejas congregacionalistas. O pastor fica ali muitos anos, né? Então, mesmo assim, o pastor estava perdendo espaço, ele não tinha mais uma voz ativa, não era muito participativo, e também um dos motivos que ele fala no livro foi a rotatividade dos pastores, né? Também que era um problema ali. Uma outra coisa que ele apresenta também no livro, já chegando à reta final aqui, a igreja raramente orava juntos. Aqui, um dos maiores problemas das comunidades que estão em declínio. Não há encontros de oração. E eu queria ressalvar aqui, que eu não estou vendo aqui hoje, irmão Tuma, irmã Maria Elisa, irmão Pedro Paulo, que na casa deles há encontros de pequeno grupo e também encontros de oração. Que bênção é quando nossos irmãos se unem para orar pela comunidade, pela igreja. Isso seria também de extrema importância. O 9º e penúltimo ponto, a igreja não sabia claramente a razão de sua existência. Também era um ponto. Não tinha mais visão, não sabia mais para onde estava indo. Isso também foi um fator que levou ela a declinar. E por fim, aqui já chegando no penúltimo ponto, os membros idolatravam uma outra era e a estrutura física da igreja se deteriorava a cada ano. Se diminuiu o número de membros, diminui a entrada, então não tem como manter mais um templo, enfim, tudo. Então a igreja estava chegando ali um declínio realmente triste. E ele chega e crava, diz, olha, até 5 anos. Ele erra, demorou mais 5 anos, um pouquinho mais, a igreja fechou as portas. Eu menciono esse livro para ser um alerta para nós. E eu não estou querendo de forma alguma fazer uma comparação com o Encontro Vida, mas eu quero dizer uma coisa. Não deixemos que nenhum desses elementos negativos aconteça com a nossa comunidade. Vamos abrir nossos olhos. Em geral, há estudos que dizem que uma igreja, a partir do 10º ano, se ela não tiver assim, uma liderança forte, ela já entra no declínio. Nós estamos fazendo 14 anos. Longe de estarmos e estamos seguindo o declínio, nós não estamos assim. Mas, gente, vamos orar, porque essa igreja precisa avançar, precisa crescer. E eu trouxe aqui para vocês como proposta, hoje de estudo da Palavra do Senhor, um personagem que eu acho que se assemelha a esse momento da comunidade, um personagem bíblico. Então, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro, um livro do Antigo Testamento, um livro de 1 Samuel, por gentileza. Samuel, quero fazer aqui um pequeno estudo com vocês desse livro. Mantenha aberta a sua Bíblia em todo o sermão, tá bom? Não feche, ou se você está usando um aparelho eletrônico, também não desligue. Mantenha o tempo inteiro aí no capítulo 1 de Samuel, porque vai ser texto que nós vamos visitar várias vezes. E é necessário que você esteja com a Bíblia aberta para você não perder a linha de raciocínio, ok? Então vamos lá. Uma coisa curiosa do livro de Samuel, só para iniciar aqui, na Bíblia que nós usamos, na Bíblia que você tem aí, se você olhar como está no capítulo 1, você vai ver facilmente qual o livro que antecede o livro de Samuel aí. Qual o livro que está aí na sua Bíblia? Livro de Ruth. Na Bíblia hebraica, não é o livro de Ruth que está imediatamente antes de Samuel. É o livro de Juízes. Por que isso é importante? Porque os livros eles foram colocados não de forma cronológica, mas eles têm uma sequência lógica, alguns livros, de alguns fatos que precisam ser mencionados para que você entenda o livro que vai vir na sequência. Então, o livro de 1 Samuel vem depois de Juízes. E olha como termina, agora você vai folhear um pouquinho aí para o livro de último verso de Juízes. Capítulo 21, verso 25 de Juízes. Antes de nós entrarmos aqui no texto, diz assim, ó. Capítulo 21 de Juízes, verso 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Essa sentença aqui, ela é importante para você entender o contexto em que o livro de Samuel ele vai surgir. Samuel ele é o último juiz do povo de Israel. E é importante você entender isso. Por quê? É para você entender a qualidade do povo que vivia. O povo estava fazendo o que queria, sem orientação nenhuma. Então, sempre quando estava acontecendo isso, Deus levantava um juiz. Lembra de Sansão?
não tinha um juiz, então Deus traz à vida um juiz para poder organizar o povo, para guerrear junto com o povo, junto com os inimigos. E aí ele faz a mesma coisa agora aqui, nesse contexto, nessa história de Samuel. E agora eu convido vocês, então, a voltar para o capítulo 1 de Samuel. Nós vamos ler aqui os 2 primeiros versos do capítulo 1. E aí vamos entrar aqui, nessa jornada aqui. Pretendo ser sucinto, então, tome bastante atenção. Capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Veja, essas informações aqui, elas são de suma importância para você entender aqui esse início dessa narrativa. Primeiro, é apresentado aqui um homem de Deus. Eucana era um bom marido e se tornou também um bom pai. Você vai ver na história. E você vai entender por quê. E tinha 2 esposas. Naquele tempo, Deus ele permitia que isso acontecesse. Nunca foi plano de Deus, mas ele permitiu durante o tempo que isso acontecesse. E das 2, obviamente, você já percebeu que a Penina, ela tinha filhos e Ana não tinha. E o que acontecia por causa disso? E aí eu peço que você leia agora o verso 6 e o verso 7 comigo. Verso 6 e verso 7. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Estava acontecendo aqui. Penina tinha filhos, então ela hostilizava a Ana porque Ana não tinha filhos. Claro, era sua rival, era a esposa, uma segunda esposa. Não dá para entender, mas parece que Ana era a esposa, a primeira esposa. Por que Deus aceitava às vezes que acontecia? Aceitava não, ele permitia. Porque às vezes a mulher mais velha, a primeira esposa, ela não conseguia ter filhos, então era importante naquele contexto que a mulher tivesse filhos. Inclusive era um sinal de maldição quando a mulher não tinha filhos. E Lucas? E aí então o que acontece aqui? Acontece algo que é muito repetitivo no contexto bíblico, que é a opressão de alguém sobre uma pessoa que está já aparentemente amaldiçoada. A menina começa a hostilizar e Ana começa a chorar e ficar triste. Mas tem uma coisa curiosa aqui. Ana, em momento algum, não tem nenhum texto que diga que ela tenta brigar com a Penina, que ela se revolta. Não tem texto nenhum assim. Mas mostra a repetição dessa hostilidade de Penina contra Ana. E aí tem uma coisa interessante. Se você notar, as grandes madriarcas do povo de Israel, todas elas eram estéreis. Todas elas não podiam ter filhos. Inclusive Ana. Elas não podiam ter filhos. E aí uma coisa curiosa nesse sentido é o seguinte. Se você perguntar, mas por que Deus fez isso? Vamos só lembrar aqui uma história. Sara, ela não podia ter filho, lembra? Ela vai ter Isaac já na sua velhice. Rebeca também não podia ter filhos. Até Lia, que era irmã dela, quando você olha para o texto ali, que você vai ver a história ali em Gênesis, diz assim, o texto, que porque Jacó não amava ela, então Deus abriu a madre dela. Está dizendo o seguinte, ela também era estéril. E aí ela teve os primeiros filhos de Jacó, foi Lia que deu. Então você vai perceber que foi dessa forma. E outras que a Bíblia vai relatar que também eram estéreis. Por que Deus fazia dessa forma? A intenção de Deus, dentro desse contexto, é fazer o seguinte, é mostrar que os filhos dos planos de Deus, eles não são dados por esforço humano. Eles são dados pelo poder de Deus. Tudo que está na rota de planejamento divino não é, de forma alguma, conseguido pelo esforço humano. Não há participação humana nisso. A participação humana é apenas ser o agente, o objeto pelo qual aquele sonho, aquela promessa, aquele milagre, aquele plano de Deus vai ser executado. Mas é tudo pelo poder de Deus. Só que para que isso aconteça, é necessário que o humano faça uma coisa, que ele ore. E aí entra o aspecto espiritual de Ana. Ela era estéril, Deus, bota lá
Passou aqui até o final lá. Ela era estéril e ela, chorosa, ela começa a fazer uma oração de pedido a Deus para que Deus pudesse dar um filho a ela. E dentro desse contexto tem uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui, falando de algumas pessoas aqui da comunidade. Não pedi permissão para falar, mas como são amigos não vão ficar magoados por eu falar. Qual o segredo da oração de Ana? Ana, ela começa a orar, ela pede um filho a Deus. Eu queria que você lesse comigo. Nós vamos ler aqui uns versos seguintes aqui. Verso 9 ao verso 11. Lê comigo, por gentileza, no capítulo 1. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É o segredo da oração de Ana aqui. 2 segredos principais. Primeiro, ela não tentou de forma alguma determinar nada a Deus ou exigir alguma coisa de Deus. Você vai ver que na oração dela, ela se chama de serva 2 vezes. Senhor, se atentares a tua serva, e se deres a tua serva um filho. Ela fala dessa forma, ela sabe, ela se coloca no lugar dela de submissão. Então ela é serva mesmo do Senhor. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto importante da oração, ela pede o filho, mas não para ela. Ela pede o filho para devolver ao Senhor. Senhor, se tu me deres, eu vou te devolver, eu vou te dar ele. E olha que oração corajosa. Eu já fiz muitas vezes orações de pedido a Deus, por coisas simples e por coisas mais complexas. Eu sei que também você faz orações desse tipo. Aconteceu alguns anos atrás, um casal aqui dessa comunidade casou, e bem no começo do casamento eles ainda lutando por pedindo alguma coisa. Essa é uma história que pode parecer com muitas pessoas aqui, mas eu vou mencionar um casal, né? Tem outros aqui. Até olhei agora para uma outra pessoa aqui que me lembrou que tem uma história parecida. Esse casal começou a orar e me comentou um dia assim: pastor, a gente está orando a Deus pedindo que Ele nos dê uma casa. Estávamos orando, a gente tinha planejando, a gente está pedindo a Deus que Ele nos dê uma casa. A gente quer uma casa de um tipo já. A gente quer uma casa aqui perto da igreja, não precisa ser grande, só que a gente quer uma casa aqui perto da igreja e tudo, né? A gente via aqui a igreja e tal e tudo. Aí eles falaram assim para mim: e nós prometemos ao Senhor que se Ele nos der uma casa, a nossa casa vai ser uma casa para a gente fazer PG lá, pequeno grupo. Em outras palavras, a nossa casa vai ser uma igreja. Ou seja, nós vamos devolver ao Senhor essa casa. Gente, não demorou muito. Apareceu uma casa, precisava de uma reforma, tudo bem, reformaram a casa e tal e tudo. E nós fomos lá fazer um culto de agradecimento junto com o PG já reunido para agradecer a Deus. Esse casal está aqui hoje. Só não sei onde eles estão. Cadê o Márcia e a Carol? Aqui. Márcia e a Carol. E hoje funciona um PG na casa. Um dos casais que tu vê aqui à frente, a Natália e o Alex, o Arthur, fazem parte desse PG. Agora virou um PG Kids lá, né? Que tem criança para todo lado lá. Mas veja, o poder da oração quando você submete aquilo que você está pedindo para o Senhor. Talvez você esteja orando pedindo alguma coisa a Deus, mas esqueceu de um detalhe: de submeter aquilo que você está pedindo a Deus para devolver a Ele. É importante que você lembre disso na sua oração. Eu estou falando de todas as coisas da vida. Você, eu quero estudar, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Já pensou nisso, Senhor? Quando eu me formar, eu vou te servir. Eu vou ser um missionário, vou ser um médico missionário, vou ser um advogado missionário, vou ser, sei lá, qualquer coisa que você queira ser, mas que você devolva ao Senhor. E uma outra pequena história que eu gostaria de lembrar, e agora já essa de Capanema. Assim que eu cheguei em Capanema, eu fui fazer uma visita a uma família. E conversando ali, a família é mais ou menos assim, moram juntas, né? Uma senhora de quase 90 anos, a sua filha de aproximadamente 60 e tantos, e quase 70, a filha dela já está ali com uns... Se ela estivesse aqui, se eu falasse a idade dela, ela ia ficar chateada. Mas acho que ela tem quase 50 já, assim, por aí. E o filho dela,
que eu descobri agora esses dias que ele tem 27 anos. Quando eu entrei lá, eu falei assim, pastor, a gente está feliz com a sua chegada, a gente já ouviu falar bem do Senhor e tal e tudo. E a gente queria pedir um favor. Ore pelo fulano de tal. Não vou falar o nome dele, porque ele pode vir aqui um dia, né? Ore pelo fulano de tal. Está afastado da igreja, pastor. Disse que não acredita mais em Deus. Está rebelde, está bebendo. Está fazendo um monte de coisa errada. E ele é um menino tão bom. E a gente está muito triste por isso. Aí quando eu estava falando, lá vem ele, né, do quarto. Aí aquela conversa de pai, né, que fica calado na hora, né? Todo mundo nervoso assim, né? Sorriso amarelo. Aí eu olhei para ele, tudo bem, fulano, tal, sou prazer, sou o pastor Javan e tal, estou aqui com a tua família. Nós oramos com ele estava de saída, isso era um pôr do sol de sábado, e ele estava saindo inclusive para fazer, acho que ia para festa, alguma coisa assim. Ou não, ia fazer um curso. E nós começamos a orar por essa família, por ele. E esse mês agora, que passou o mês de julho, final de junho, na verdade, eu fui fazer um culto ali no hospital e ela estava lá e ela me chamou e falou assim, pastor, quero lhe falar uma bênção. O meu filho falou para mim que quer ser cristão de novo. Que entendeu que Jesus Cristo é o Salvador e tudo falou. E mais, pastor, ele quer ser adventista. Que bênção, gente. Aí eu encontrei com ele, aí é para fechar a bênção, né? Nós estamos agendando a data do batismo dele. O que está por trás de tudo isso? A oração da mãe que mudou. Ela disse assim, pastor, quando ele era jovenzinho, uma vez ele falou assim para mim, mãe, eu gosto tanto do ministério pastoral e eu queria fazer teologia para ser pastor. Ele estava no ensino médio. Aí ela falou assim, pastor, me desculpa, mas ele me deu um aperto no coração na hora. Eu pensei assim, vai ser pobre pro resto da vida. Você tem razão, viu? Tem razão. Só que como pastor, ele vai ter uma coisa que dinheiro nenhum no mundo vai dar. Algumas pessoas chamam de capital social, que é você ser respeitado onde você for. Eu chamo de capital espiritual, porque nós somos respeitados pelo nome que nós carregamos. Isso ele vai ter e não vai ter dinheiro que vai pagar isso. Aí ela falou, não, pastor, hoje eu entendo isso. Eu sei que é dessa forma, eu estou tão feliz que ele está voltando para a igreja e tudo. O que mudou? Quando ela entendeu que era mais importante ele estar na igreja, ela mudou a oração. Ela falou assim, Senhor, traz meu filho de volta. E se ele voltar, eu quero dedicar-lhe para o Senhor. Sabe o que ele me disse? Pastor, eu estou voltando, eu estou me batizando, e dessa vez eu vou fazer teologia e quero ser pastor. Olha que bênção. Que bênção. Aí eu falei para ele, tá certo. Tu vai ser pobre, mas tu vai ter muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Como você está orando? Não sei. Ana sabia orar, porque ela entregava. E aí, veja que oração interessante. Aí tem uma frase que eu coloquei aqui sobre ela, que eu acho muito interessante, é dizer o seguinte, que pessoas que elas são arrogantes, ou pessoas que elas... Uma pessoa que ela tem orgulho, seria mais ou menos aqui, o homem orgulhoso é cheio de si, e o homem humilde, ele é cheio de Deus. Você está cheio de si ou você está cheio de Deus? Essa é uma pergunta. O Encontro Vida tem muitos planos ainda para executar. E como Ana era estéril e não conseguia ver solução, talvez alguns planos aqui da comunidade, nós olhamos e pensamos assim, não há solução para nós, não tem o que fazer, a gente não tem recurso para fazer, a gente não tem recurso humano, não tem recurso financeiro, como nós vamos fazer? Confie no Senhor, o recurso é dele, a bênção é dele, e nós não vamos poder roubar a glória dele, porque nós vamos dizer assim, irmão, tudo isso foi feito porque Deus abençoou, porque ele abriu as portas. E na nossa vida também, na sua vida também é assim. Deus tem muita coisa por fazer. Entrega a ele. E ele vai fazer, com certeza, coisas que você nem imagina. São coisas muito maiores e maravilhosas. Gente, isso é só a introdução. Vamos entrar no sermão agora de verdade. Uma coisa importante aqui dessa oração de Ana. Nós já lemos o verso 9 e verso 11. Quando ela faz essa oração, você vai perceber que é uma coisa explícita no texto. Deus ouve. Deus ouve ela. Eu queria ler então aqui o que está acontecendo em seguida. Veja comigo agora a partir do verso 12 até o verso 15. Ana está orando ali no templo. Do verso 12 ao verso 15 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli
a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aqui começa uma série de ironias do texto aqui de Samuel. Porque vai sempre aparecer em contraste a família de Ana com a família de Eli, que é esse sacerdote. Eli, que está falando aqui com Ana, é um sacerdote do templo. É como se fosse o pastor do templo, imagina, né? Aí está aqui a Natália orando, pedindo aí o Arthur, né? Aí eu estou vendo a Natália só orando, chorando ali, e eu olho para ela e falo assim: rapaz, essa Natália não para de beber mesmo, viu? É um pé de cana, e vou lá e vou chamar a atenção dela. Isso não é à toa que está no texto. Por que não é à toa? É para mostrar o contraste do que estava acontecendo no templo com a família do sacerdote e a família de Ana, que era uma família fiel. Aí por isso que está contando nesse contexto. Como é que eu sei disso? Leia o verso 16 comigo, por gentileza. Verso 16. Diz assim o verso 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Essa expressão, filha de Belial, era dita para pessoas que eram inúteis na sociedade, justamente porque bebiam muito ou faziam coisas que não eram corretas. E aí, olha só o que vai aparecer agora. Folheie comigo a sua Bíblia aí, capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quê? Filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Na realidade, Eli estava olhando para Ana, pensando que Ana era igual aos filhos dele. Porque talvez ele visse ali dentro do templo ali, pessoas que faziam isso, inclusive os filhos dele. E ele pensou que Ana estava fazendo isso. Só que o texto faz questão de mostrar, não era Ana, mas eram os filhos dele. E aí eu queria tirar agora as próximas lições dessa questão. E aí eu quero mostrar aqui que Ana cumpriu sua promessa primeiro. Volte para o capítulo 1, verso 27 e verso 28. Diz assim: depois de Ana ter feito essa oração, inclusive Eli fala que Deus atenderia a oração dela e abençoa ela. Foi um ponto positivo de Eli. E ela, depois de ter o filho, ela volta até o templo e de fato leva o filho. Olha só o que diz aqui, verso 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como o devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. O texto vai dizer na frente que Ana leva Samuel depois de desmamar ele. Meu filho Daniel vai fazer 2 anos, está com 1 ano e 10 meses. Nosso plano é que com 2 anos ele desmame, né? Ainda mama. Há, assim, uma ideia de que Samuel tinha aproximadamente 3 anos de idade. E foi nesse tamanho, nessa idade, que ela pega e leva para o templo. Se você fosse olhar aos olhos humanos, teria o pior lugar para levar, porque o Eli, que vai cuidar agora dele, não soube cuidar do próprio filho dele. Ali, os 2 filhos são filhos de Belial. Você teria coragem de levar teu filho para um lugar assim? Para ser criado por alguém assim? Olha a fé de Ana. Ana leva ele para ser cuidado ali dentro do templo ali por ele, porque sabia que quem cuidaria na verdade dele não era Eli, era o próprio Deus, era o próprio Senhor. E ela leva. Isso acontece dessa forma. E aí, eu gostaria de apresentar aqui um contraste entre eles, e eu gostaria de ler então uma profecia que foi feita ao Eli por conta da desobediência dos filhos e por conta da falta de responsabilidade dele como pai. Vá comigo agora para o capítulo 2. Capítulo 2, verso 22 a verso 26. Capítulo 2, verso 22 a verso 26. Diz assim. Aqui, desculpe, esse trecho aqui, na realidade, ele está tratando ainda de uma repreensão que Eli vai dar nos filhos dele. Repreensão, o texto diz assim: Eli repreende seus filhos. Mas você vai perceber que há uma certa moleza nele aqui. Ele repreende, mas não toma uma atitude mais firme. Ele diz assim, ó: era, porém, Eli já muito velho e ouvia, tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes:
por que fazer estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Isso é para apresentar um contraste entre Samuel e os filhos de Eli. Enquanto os filhos de Eli estavam descendo, declinando, Samuel estava crescendo. E veja que essa expressão do verso 26 é a mesma expressão que é usada no livro de Lucas quando fala de Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando o Espírito Santo escolheu uma frase para falar do crescimento de Jesus, foi a mesma frase que foi atribuída a Samuel. Eu gosto de pensar que Samuel era um tipo de Cristo. Ele nasceu também para libertar o povo ali que estava em declínio. E esse texto ele vem calhar bem com essa ideia. Mas o que está acontecendo aqui, gente? Eli, ele foi um bom sacerdote, mas um péssimo pai. Péssimo pai. E hoje pensei várias coisas, inclusive eu falei para pregar, né? Hoje é aniversário do meu pai, dia 31 de agosto, aniversário do meu pai. E esse mês é o mês que nós comemoramos o Dia dos Pais. Gente, e cada vez mais nós estamos tendo dificuldade de encontrar bons pais. Homens que saibam realmente criar bem seus filhos. Eli não foi um bom pai. Ele até parecia que estava repreendendo seus filhos, mas não estava. Porque ele queria viver de aparência. Ele disse, por que vocês estão fazendo? Estou falando mal de vocês. Mas ele não tomou nenhuma atitude. Se fosse um bom pai de verdade, o que ele ia fazer? Ele não deixaria de ser sacerdote. Porque eles estavam desvirtuando, fazendo coisas erradas. Qual a consequência disso? O problema de Eli era que ele amava mais o sacerdócio. Depois ele colocava em segundo plano os seus filhos. E em terceiro plano ele colocava a Deus. Para Eli, o mais importante era o trabalho do templo, a aparência do trabalho do templo. Depois eram seus filhos, e depois era Deus. Ele respeitava menos Deus do que seus próprios filhos. O texto vai dizer isso. Leia comigo aqui, ainda no capítulo 2, o verso 29. 2:29. Diz assim: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ou seja, tu respeita mais os teus filhos e o teu sacerdócio do que a mim. Você está deixando ele fazer coisas erradas aí. Então, em ordem de prioridade para ele estava sacerdócio, o trabalho, o templo, os filhos e depois Deus. Homens, pais, quero dizer uma coisa para vocês. Primeiro, Deus. Depois, família. Depois, igreja. Um dia desse, um pastor foi indagado com relação a isso. Ele falou uma coisa muito sábia. Ele falou assim que muitos pastores e muitos líderes de igreja perderam seus filhos para o mundo. E é claro, isso não é geral, não é generalizando, mas muitos perderam porque eles adulteraram com a mulher de Jesus. O que quis dizer com isso? Quem é a mulher de Jesus? A igreja. Alguns pais, alguns pastores e alguns líderes, é o que eu estou usando aqui de forma geral agora, eles dão mais tempo para a mulher de Deus do que para sua esposa, do que para sua casa. E por causa disso, estão perdendo seus filhos e suas esposas, perdendo seus casamentos, porque estão adulterando. Tem muita gente que está trabalhando na obra do Senhor, mas não trabalha para o Senhor da obra. Vamos tomar cuidado com isso. Claro, estou falando aqui para os homens, que eu falei que é o mês de agosto, mas claro que se aplica também para as mulheres. Não coloque em ordem de grandeza uma coisa que não está acima de todas as coisas. Quem deve estar acima de todas as coisas é o nosso Deus. Seja homem fiel a Deus, para que seus filhos e sua esposa saibam que você é fiel a Ele. E assim você pode guiar bem seu lar, guiar bem sua casa. Eli não fez isso. E o que aconteceu? Você vai ver, agora eu já não vou ter tempo para contar aqui, já está chegando aqui minha reta final, mas só vou mencionar aqui então esses textos aqui. Capítulo 4, verso 17 e 18, já é o final ali dessa pequena narrativa em que acontece o seguinte: os filisteus, eles vão entrar em batalha contra o povo de Israel. E sempre era assim, quando o povo de Israel ia entrar em batalha contra os filisteus, eles comunicavam a Deus para saber se era para ir batalhar ou não. E eles foram ali batalhar com os filisteus e receberam assim uma derrota tremenda. Então, os filhos de Eli tiveram uma ideia, Ofni e Finéias.
vamos pegar a Arca da Aliança, que era aquela Arca da Aliança que tinha o propiciatório com os 2 anjos, aquela Arca de ouro, né? Que estava com a tábua dos 10 mandamentos lá dentro, o maná e tudo, porque era um símbolo de poder do povo de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. E vamos levar para a batalha. Pegaram então a arca que estava em Siló e levaram a arca para a batalha. E quando chegaram lá, houve assim uma festa, muito barulho, então o povo filisteu ficou com medo. Porque falaram, agora eles vieram com o poder do Deus deles. Eles sabiam do poder de Deus. Só que aconteceu outra derrota avassaladora. E não só foram derrotados, os 2 filhos de Samuel, de Eli, foram mortos. E levaram a arca também. Terminada a guerra, Eli já estava idoso. O texto diz que ele estava sentado em uma cadeira, estava obeso, cego, sentado em uma cadeira, nervoso, porque sabia que os filhos tinham ido para a batalha e todo ali o povo, né? E vem um mensageiro correndo. Chega até Eli e diz assim para ele: Senhor, aconteceu uma tragédia. Nosso povo foi derrotado, milhares foram mortos. Os teus filhos também foram mortos. E está espantado. Aí quando diz assim para ele, e levaram a Arca da Aliança. Aí o texto diz que aí ele se espanta. Ele cai para trás, é uma morte assim, tragicômica. Ele, por estar obeso, quebra o pescoço e morre. Mas isso mostra ainda o que era a prioridade para ele. Quando falam que o povo havia perdido, quando falam que os filhos deles haviam sido mortos, fica tranquilo. Agora, quando falam que leva a Arca da Aliança, aí que ele se assusta e cai. Por quê? Porque para ele, o sacerdócio era mais importante do que a família. Era mais importante do que o próprio Deus. Essa é a história de Eli. Acontece que, em contraste a isso tudo, está crescendo um jovenzinho chamado Samuel. E aí eu quero me remeter agora ao Encontro Vida. Encontro Vida, completando 14 anos. Nós estamos crescendo. E eu quero pensar que Encontro Vida, como comunidade, quando eu falo Encontro Vida, estou falando de vocês, gente, de pessoas. Nós estamos crescendo também. E eu quero pensar que nós somos o contraste ao que é errado. Nós estamos crescendo de uma forma positiva diante do Senhor, de forma fiel diante do Senhor. E o que fala sobre Samuel? Qual o motivo pelo qual ele crescia? Volte agora para o capítulo 3, eu quero ler esse texto com vocês. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. A história vai continuar, vai dizer que Deus vai chamar mais algumas vezes, e Samuel, por não conhecer a voz, como diz a voz de Deus, ele se levanta e vai até Eli. 1, 2 vezes. Na terceira vez, ele percebe que era a voz de Deus chamando Samuel. O que tem de importante aqui? O que tem de importante é que Samuel era um menino fiel ao Senhor porque ele ouvia a voz de Deus. É importante que você ouça a voz de Deus. Você só vai amadurecer e crescer se você ouvir a voz de Deus. Eu estou falando da palavra do Senhor. Você só vai amadurecer se você ouvir a palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos seguindo a palavra do Senhor, nós estamos seguros, gente. Enquanto a palavra do Senhor for o nosso alicerce aqui nessa terra, aqui em Belém, aqui no bairro do Marco, a nossa igreja, as nossas vidas estarão seguras. Samuel era um jovenzinho fiel ao Senhor. E aí, eu queria fazer aqui uma pequena comparação, já indo para a reta final. Queria convidar já os músicos já para se prepararem aqui. No contexto judeu, há um israelita, há uma festa nessa fase de 13 anos, ali, um pouco mais adiante também um pouquinho, que é comemorado para os meninos, porque eles entram na fase agora de responsabilidade. Eles são chamados de filhos da lei, que é o Bar Mitzvah. É a primeira vez que agora um jovenzinho, agora para as meninas também, foi criado para as meninas, é o Bat Mitzvah. Mas é a primeira vez em que um adolescente jovem, entrando já passando a puberdade ali, ele vai ter o privilégio de orar, recitar a Torá, que é a palavra do Senhor.
Então ele é preparado durante vários meses para essa festa especial. Preparado vários meses para isso. Um rabino prepara ele para que ele possa, nesse dia dessa festa, então, poder mencionar várias orações e ler a Torá ali em hebraico, diante da família, diante da comunidade ali dele. E tem alguns elementos que eles usam nesse período. E por que eu estou mencionando isso? Só para você entender. Possivelmente era essa fase em que Samuel estava ali já, nessa fase já de maturidade. Não temos tempo para avaliar tantas coisas profundas aí, o tempo nosso é pouco. Mas nessa festa, o que acontece? Tem 3 elementos importantes nessa festa. O primeiro elemento importante na festa é a própria Torá, que para nós é a Bíblia, a palavra do Senhor. E agora pensando aqui no Encontro Vida, como eu falei a vocês, enquanto nós quisermos amadurecer, a Bíblia precisa ser o nosso alicerce, nossa regra de fé. Gente, nossa regra de fé não é tradição, nossa regra de fé não é o nosso contexto social, nossa regra de fé é a Bíblia. Tradição e contexto social só nos servem quando não vão de encontro ao que a Bíblia fala. Então a Torá é importante para isso. E os jovenzinhos judeus, eles estão sendo preparados para isso, os israelitas estão sendo preparados para isso. Então a Bíblia precisa ser nosso alicerce. Em segundo plano, nós temos aqui um elemento, eu estava até mostrando há pouco para o pastor Nilson, eu achei muito interessante, tefilim. Tefilim é esse, é tipo uma fita isolante, né, mas é um pouco mais grossa, que em uma das suas pontas tem uma caixinha, que tem a letra Shin do alfabeto hebraico, que representa também a palavra do Senhor. E dentro tem esses rolinhos com porções da Bíblia, porções da Torá, porções de... E uma dessas é enrolada no braço, como está ali, ó. E a caixinha fica bem aqui, nessa parte aqui do braço. Por quê? Ou no braço esquerdo ou no braço direito. É justamente para que a palavra do Senhor fique perto do coração. Ela se junta à nossa carne e tem que ficar perto do coração. E a outra caixinha está aqui, ó, na cabeça deles. Porque também tem que ficar ligado à nossa mente, que é onde controla todo o nosso ser, a nossa existência. Então, eles são colocados dessa forma. Esse é o segundo elemento importante que agora ele vai poder fazer. Então, os judeus que são praticantes disso, eles oram todos os dias de manhã com isso. Eles enrolam e fazem as orações deles pela manhã com o tefilim. E nós temos um terceiro elemento, que é colocado durante o Bar Mitzvah, que eu quero mencionar a vocês aqui nessa manhã, que é uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia, que vai ser ocupada agora por aquele menino, por aquele rapaz que está se tornando um homem. E essa cadeira vazia, ela é ocupada porque estão dizendo o seguinte: agora o nosso menino virou homem, ele pode assumir um papel importante na sociedade, na nossa comunidade. Ele é alguém importante para revolucionar a nossa história. É uma cadeira de compromisso. E nessa manhã, eu quero falar do plano mais perfeito que a Bíblia apresenta, que é o plano de Jesus Cristo. Samuel, como eu falei, era um tipo de Cristo. E para esse plano se cumprir na nossa história, é necessário que pessoas assumam essa responsabilidade, que você e eu assumamos essa responsabilidade de sentar nessa cadeira de compromisso e dizer: Senhor, eu quero me comprometer com a Tua obra. Eu quero ser a palavra viva aqui em Belém. Eu quero fazer diferença aqui em Belém. Eu quero assumir um papel de maturidade. Eu quero assumir um papel de responsabilidade. E nessa manhã, irmãos, eu vim aqui para dizer para vocês: vocês precisam sentar nessa cadeira. E eu também. Para que o plano perfeito de Jesus Cristo de salvação se cumpra em Belém, nós precisamos assumir uma responsabilidade. Nós vamos cantar o louvor agora. E se você quiser assumir uma responsabilidade diante do Senhor, eu quero te convidar a ficar em pé e louvar o plano perfeito do Senhor. Que você louve e adore, se você tiver a intenção de ser um cristão maduro e que atenda ao Senhor aqui em Belém.